Boa tarde a todos. É com muita alegria que vamos falar sobre o Evangelho de Jesus. E o livro que nós estamos estudando é o Vinha de Luz, lição 54. O título da lição é Fariseus. Antes, porém, de iniciarmos, vamos nos conectando ao alto, pedindo a proteção dos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, dilatando a nossa compreensão, os nossos corações, para que possamos assimilar o Evangelho da tarde de hoje. Obrigada, Senhor, por estar conosco e por permanecer em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Em todas as lições desse livro, há uma frase inicial. E a frase inicial de hoje é: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 11. E aí a gente está falando do fermento. Então nós vamos ver o que é fermento no dicionário. Fermento é um ingrediente que, ao entrar em contato com a massa de pães e bolos, libera gás carbônico, que faz com que a massa cresça e fica bem fofinha. Todas nós sabemos disso. Quando a gente põe muito fermento, a massa não fica boa. Quando a gente deixa de pôr fermento, ela não fica fofinha. Então tem que ter a medida certa, não é? Mas para Jesus, o termo fermento, ele usa de uma maneira simbólica. Ele se referia às influências negativas e hipócritas e enganosas dos fariseus, que podiam contaminar espiritualmente aqueles que os ouvissem. O fermento é algo pequeno, mas que afeta e transforma a massa toda, representando aqui como atitudes e ensinamentos corrompidos que podem espalhar e influenciar negativamente. Então, esse fermento que também nós carregamos, é importante que a gente tenha o discernimento de colocá-lo com equilíbrio, para que não falte e para que também não tenha em excesso, né? Hoje vamos refletir de forma simples e profunda sobre algo que ainda habita muitos corações, embora muitos nem percebam: o faraizismo moderno. Não estamos falando de um grupo religioso do passado, mas de uma atitude que, infelizmente, ainda se manifesta em nossos dias, em nossos relacionamentos, nas instituições e dentro de nós mesmos. O fariseu não morreu. Ele sobrevive em cada comportamento presunçoso, orgulhoso, intolerante, em toda a tentativa de querer moldar o mundo à nossa maneira, impondo as nossas ideias como se elas fossem as únicas verdadeiras. Não viemos aqui para apontar dedo, mas para lançar a luz sobre os comportamentos que podem nos aprisionar e nos impedir de alcançar a plenitude que almejamos. O objetivo é despertar as nossas consciências para atitudes mais humildes e abertas, que nos permitem florescer em todas as áreas das nossas vidas. O fariseu atual representa aquela parte em nós que se considera superior, dona da verdade, que se fecha para novas perspectivas e acredita ter acesso exclusivo ao divino e ao sucesso. Essa postura, por mais sutil que possa parecer, cria barreiras. Ela nos impede de aprender com os outros, de reconhecer a riqueza em diferentes pontos de vista e, principalmente, de nos conectarmos verdadeiramente com a essência da vida, com todas as oportunidades que ela nos oferece. As mentes dogmáticas, rígidas, embora possam, se apegam rigidamente em suas crenças e constroem muros que as protegem de qualquer informação que possa tirá-las, desafiá-las. Essa postura
ao nosso ver, pode até parecer defensiva, embora possa trazer uma sensação de segurança, mas nos isola do fluxo constante do aprendizado e da evolução que a vida nos oferece. Criando barreiras, nos impede de aprender com os outros, de reconhecer a riqueza em diferentes pontos de vistas e, principalmente, de nos conectarmos verdadeiramente com a essência da vida. Pensemos na ciência, que avança justamente através da constante revisão de teorias e da abertura de novas evidências. A ciência está sempre buscando, sempre buscando. Se os cientistas adotassem uma atitude farisaica, agarrando-se aos paradigmas antigos, sem questionamentos, o progresso seria estagnado. Da mesma forma em nossas vidas, pessoais ou profissionais. Se nós não nos prepararmos, não nos reformularmos, nós vamos ficando obsoletos, vamos ficando para trás. A rigidez do pensamento nos impede de inovar, de encontrar soluções criativas para os problemas e de nos adaptarmos às mudanças inevitáveis, que são constantes. A cada dia as coisas se modificam, a cada dia há situações novas, há criações novas, há invenções novas, e a gente não pode se fechar feito um caramujo, nesse meu cantinho onde eu tenho toda a segurança. Então, de medo de sair, de ver o novo, às vezes a gente perde tantas oportunidades na vida. E a beleza do aprendizado reside justamente na humildade de reconhecermos que não temos as respostas para tudo, não. Cada interação, cada livro lido, cada experiência vivida é uma oportunidade de expandir a compreensão do mundo e de nós mesmos. Quando a gente lê um livro, qual é o objetivo? Captar a mensagem. Captar a mensagem e guardá-la na caixinha da nossa cabeça? Não. É captar a mensagem e colocá-la em ação. Não, de nada adianta termos um conteúdo gigantesco e não vivenciado. Ao nos abrirmos para diferentes perspectivas, enriquecemos a nossa visão e nos tornamos mais tolerantes e compreensivos com as outras pessoas. Por quê? Porque a gente vê naquele companheiro, naquele irmão, o nosso reflexo. Se é uma atitude que eu acho que não é legal, eu não tenho que julgar, mas eu tenho que ter a certeza que eu também passei por aquilo algum dia. Porque faz parte da escala evolutiva, da caminhada. Da mesma maneira que eu posso julgar aquele que está abaixo do meu conhecimento, ou mais simples, aquele que está acima de mim também vai me julgar da mesma maneira. Então, é importante que a gente tenha essa capacidade de analisar, de compreender e não apontar o dedo. De repente, aquele momento, aquela religião, aquela postura, é importante para ele naquele instante. À medida que ele vai caminhando, ele vai aprendendo, ele vai buscando outras coisas, que vai interagir, que vai fortalecê-lo. Nós encontramos essa doutrina maravilhosa que nos fortalece, ela nos dá estrutura. Da mesma maneira que nós temos essa estrutura, o outro vai ter naquela religião. Só pelo fato de estar indo lá e de não estar caindo pelos vícios, pelas coisas que não são positivas, é agradável a Deus. Tudo que eleva o homem é interessante e faz bem. Mas a boa notícia é que temos todos os dias oportunidades de romper essas posturas e escolhermos o caminho da humildade, do aprendizado e da transformação. O fariseu do passado se orgulhava porque conhecia muito as leis, mas esquecia-se da essência, que é o amor, a compaixão, a empatia, a energia que vibra nos nossos corações e que nos conecta com Deus. De que adianta sabermos tanto se nós não tivermos a sensibilidade de falar com o Pai, de sentir a presença dEle? Quantas vezes pedimos que nos ampare, que nos intua, quando chega a intuição, a gente não percebe.
E aí ele diz: minha filha, você pediu tanto socorro, eu estou do seu lado. Você não está vendo? Nas mínimas coisas, na palavra de um companheiro, no sorriso de um amigo, no aperto de mão de alguém, na natureza. É a presença do divino e sempre vem com uma lição. E ainda hoje encontramos pessoas, e às vezes nós mesmos, que nos colocamos como donos da verdade, que julgam os outros a partir da nossa régua moral, que rejeitam um modo um modo novo de ver a vida. E isso é o farisaísmo moderno, quando o ego fala mais alto do que o nosso coração. O farisaísmo se manifesta também de formas diversas e sutis. Às vezes parece, quando acreditamos que a nossa religião ou o nosso estilo de vida é superior do que o do próximo. Outras vezes, o farisaísmo se esconde no orgulho de quem ajuda, mas depois cobra reconhecimento. Ou no gesto aparente, generoso, que no fundo busca aplausos. Então, olha como ele é sutil e como nós temos que estar atentos, nos vigiando para os pequenos atos, para os pequenos acontecimentos que ocorrem na nossa volta, na nossa vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 6, Jesus nos adverte com clareza: guardai-vos do fermento dos fariseus. Esse fermento representa as ideias distorcidas e a influência dessas ideias que podem se espalhar sorrateiramente em nossos pensamentos, em nossas ações, inchando o nosso ego e nos tornando inflexíveis, disfarçando o orgulho em fé e transformando a arrogância em autoridade moral. Olha como é fácil cairmos nessas situações. Estamos sujeitos, todos. E aí a importância de não permitirmos que esse fermento atue em nossas mentes, que enche o nosso ego e que endurece os nossos corações, fechando a visão da nossa alma, fechando os olhos das nossas almas. Então a gente fica embutido no nosso orgulho e no nosso espaço. Esta postura dificulta a construção de relacionamentos saudáveis e a criação de um ambiente colaborativo, onde o sucesso de um é o sucesso de todos. Como é bom quando a gente vê algum companheiro que se sobressai em alguma área e a gente se regozija, fica feliz. E muitas vezes ocorre de acontecer algum fato interessante e ficarmos chateados, magoados. O que é isso? É o orgulho? É a inveja? É a vaidade que está ferida? Porque será que só nós somos os melhores? Todos têm possibilidades, todos têm capacidades e a proteção do alto para as conquistas. E essas conquistas são maiores quando interferem no nosso interior, quando nos faz ver a necessidade da nossa mudança interior. Essa mentalidade de escassez nos impede de celebrar as conquistas dos outros e, consequentemente, aprender com as suas jornadas. Um exemplo notável de superação dessa mentalidade é a história das irmãs Serena e Venus Williams do tênis. Apesar da intensa competição entre elas, ambas sempre se demonstraram um profundo respeito e um apoio mútuo. Imagine duas irmãs muito boas no esporte, competindo entre si, a postura que elas tinham. Quando uma falhava, a outra dava suporte, a outra entusiasmava. Quando outra ganhava, ela se felicitava com a vitória. O seu coração ficava repleto de alegria. Essa atitude de abundância e colaboração contribuiu para que ambas alcançassem patamares extraordinários no esporte. Então, essa energia conspira em favor nosso próprio favor. A energia positiva, eu te quero bem, eu te encaminho as minhas energias e você me encaminha as suas energias positivas. Da mesma maneira que quando a gente fala, eu não falei,
começa a reprimir, eu estou jogando essa energia para o outro, mas quando eu jogo, ela volta para mim. E como é ruim, como é difícil, como é triste quando alguém fica falando, eu não falei, eu falei. Gente, não é por aí que educa, não é por aí que ensina, por aí irrita cada vez mais as pessoas. E quando fica irritada, eu não quero saber. Se à medida que a gente mudar a postura nas nossas colocações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, a gente muda o nosso entorno. E isso é muito difícil. Quem de nós não age assim uma hora? Quem de nós não agiu assim uma hora? Quando o sangue sobe, a gente tem que parar, respirar, analisar e tomar o rumo que Jesus tomava, não é? Jesus não desejou extinguir os fariseus, mas nos alertou para o perigo de sermos contagiados por essa postura. O orgulho nos isola, fecham as portas tanto no campo pessoal como no profissional. Quantas oportunidades perdemos por acreditar que já sabemos tudo e não nos permitimos aprender com os mais jovens, com outras culturas e com as tecnologias novas. Vê uma tecnologia nova e fica apavorada. Eu fico apavorada. Eu aperto tantos botõezinhos que só dá confusão. Mas aí a gente tem que ir lentamente aprendendo para não ficar totalmente fora das coisas novas que surgem. Então é importante a gente ter essa consciência. É fácil, quando eu tenho dificuldade, eu chamo o Zé Roberto. Zé Roberto, lá vai ele e resolve. É fácil. E às vezes eu penso assim, e o dia que ele não estiver mais aqui, como é que eu vou fazer? Eu não vou mais mexer, eu não vou fazer mais nada. Então é importante que a gente tenha essa consciência e que vá em frente. Tem que ter perseverança, persistência. Tudo que é necessário para nos modificarmos e nos melhorarmos requer trabalho. Não é fácil, não, mas a gente consegue. Precisamos estar vigilantes contra essas tendências em nós mesmos. A humildade e a abertura é a chave para desbloquear nosso potencial máximo, para construir relacionamentos mais significantes e produtivos. À medida que eu vou e faço e aprendo, eu estou desenvolvendo o meu potencial. As nossas potencialidades são imensas, mas nós temos que trabalhar. Todos recebemos, as potencialidades todas. Mas quem trabalha mais, desenvolve mais. Ao abandonarmos a rigidez do fariseu interior, nos tornamos mais flexíveis, adaptáveis e capazes de aproveitar as inúmeras oportunidades que ocorrem em nossas vidas. É nesse ponto que devemos ter a coragem de olhar no espelho da alma, o fariseu que habita em nós, que não usa vestes antigas, nem cita leis mosaicas. Hoje ele se disfarça na opinião forte, na sinceridade sem filtro, e até na verdade absoluta. Quantas vezes a gente fala, mas eu falei mesmo, mas eu não deixei passar. Tudo bem. É a postura adequada? Não, não é. Mas é difícil de manter? É difícil. Mas é o modelo que Jesus nos trouxe. Se nós quisermos chegar na angelitude, nós temos que trabalhar todas as nossas virtudes. E é um pouquinho de cada vez. E tudo que eu estou falando, nós fazemos. Porque nós estamos no mesmo planeta de provas e expiações. Nós estamos no mesmo padrão, no mesmo nível de desenvolvimento. Então, eu não faço, o outro faço. Eu não faço hoje, mas eu fiz ontem, posso fazer amanhã. Então, é importante a gente ter essa abertura de mente, né? Porque atrás dessas máscaras, o que sobra é a vaidade. E é onde há vaidade em excesso, falta espaço para o amor verdadeiro. A verdadeira grandeza reside em reconhecer a vastidão de coisas que nós não sabemos. A gente só conhece um pouquinho das coisas e, de repente, se acha importante. Não, eu sei tudo. Sabe, não sabemos, não. Nós somos muito pequenininhos. E é essa humildade que a gente tem que ter e se esforçar para melhorar cada vez mais. Jesus nos ensina, porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão
e não percebes a trave que está no seu próprio olho? Lucas capítulo 6, versículo 41. Essa pergunta não é uma repreensão dura, não. É um convite ao autoconhecimento. Ele nos diz assim: filha, não olha lá o cisco no olho do seu irmão. Tira a trave do seu olho. Você tirando a trave do seu olho, você vai ter um cisquinho pequenininho. E amanhã, esse cisquinho pequenininho pode sair também. E você vai ter uma visão clara da vida. Mas isso, para eu tirar a trave do meu olho, há necessidade de uma reforma interior. De compreender, de não julgar, de amar, de colaborar. O mestre sabia que só quem conhece as suas próprias limitações é capaz de crescer sinceramente. Porque se nós nos acharmos perfeitos, não há o que mais aprender. Mas se nós olharmos lá e vermos aonde temos que nos modificarmos, aí sim estaremos abertos para o aprendizado. O fariseu moderno, por outro lado, tem medo de olhar para dentro de si, porque se apegou demais à imagem que criou de si mesmo. Então criou uma imagem: eu sou importante, à vista das pessoas eu sou respeitado, mas será que por dentro eu sou aquela imagem que eu estou transportando para fora? Então o importante é sermos realmente fiéis à nossa maneira de ser, a nossa e a humildade, ao contrário, ela é expansiva, ela aproxima, ensina, transforma. Quem é humilde aprende com tudo e com todos. Quem é humilde escuta sem pressa, aceita sem humilhar, orienta sem impor. É por isso, naturalmente, que cresce em maturidade, em paz, e é uma pessoa mais feliz. Mas olha, quando eu estava fazendo aqui, eu estava analisando. Olha só, escuta sem pressa. A gente vive num turbilhão de corrida. Ai, fala que eu tenho que ir, tenho que correr. Aceita sem humilhar. Quando alguém fala alguma coisa, será que a gente aceita sem humilhar? E os nossos melindres? Orienta sem se impor. Olha como é difícil aprender a nos transformarmos. Mas isso a gente tem que fazer um pouquinho de cada vez. E é possível, porque temos uma diretriz, que é o Evangelho de Jesus. Quando a gente tiver alguma dúvida, é ali que a gente tem que tirar as nossas dúvidas e colocar o conteúdo em nossas vidas. O homem realmente grande é aquele que, embora conhecendo profundamente, permanece simples, acessível e gentil. Joana de Ângeles. Que Jesus nos abençoe e que derrame sobre nós energias despertando a sabedoria. Que saibamos escolher os tesouros para os nossos corações, para as nossas vidas, para que eles possam florescer, crescer cada vez mais, enfeitando o nosso espírito e os nossos corações com energias de paz, de amor, de luz. E nesse instante, Senhor, pedimos por esta casa que nos abriga, a casa de Bezerra, pela casa de Amélia, nossa crente, nossa creche adorável, onde ensinam as crianças, onde preparam as crianças e as famílias para encontrar a felicidade ainda neste local, neste plano. Que possamos, Senhor, vivenciar o seu Evangelho a todos os instantes da nossa vida. Esteja conosco, dentro dos nossos corações, hoje e sempre. E graças a Deus. E boa tarde a todos.